Engraçado como o ser humano é. E ali muitos já começaram a me olhar de uma forma diferente. E eu me lembro que tinha gente que dizia: ah, mas esse cara fez isso para não trabalhar. Ah, mas esse cara, ele construiu uma cabana lá, falavam para o padre, né? Ele construiu uma cabana lá e ele passa o dia todo deitado numa rede lá nessa cabana. E o padre, às vezes, uma vez me chamou e disse assim: André, o que está acontecendo na Grota da Jiboia? Lá chamava Grota da Jiboia, onde tinha essa plantação. Aí eu falei: não, padre, eu simplesmente me designaram para essa função, né, na Grota da Jiboia, e eu otimizei o trabalho da Grota da Jiboia, porque é muita ladeira, é muito barranco para você estar subindo e descendo o tempo todo. Então, a única coisa que eu faço lá hoje é limpar os canteiros, né, de tirar as ervas daninhas e tal, manter os canteiros limpos, mas toda a irrigação eu faço por gravidade. E aí o padre falou assim para mim: mas você acha justo todas as outras pessoas estarem trabalhando e você fazer isso para não ter que trabalhar? Eu disse: padre, eu acho, porque eu tive a ideia, eu gerencio a minha ideia e a produção aumentou. Porque hoje as plantas recebem a quantidade de água certa para produzir mais. Eu nunca tinha estudado sobre isso, mas eu sabia que esse tipo de raiz, ela precisa de muita água para poder desenvolver. Eu tinha dentro isso de mim, né? Eu sou um pouco autodidata com relação a muita coisa. Então eu tive essa ideia, só que as pessoas, por me verem naquela situação cômoda, queriam me tirar dela o tempo todo. E em um momento eles conseguiram me tirar de lá. Porque eles queriam que eu fosse supervisor. Só que eu não queria ser supervisor. Eu não queria ser diferente da maioria. Eu queria ser igual à maioria. Eu queria estar com a maioria. Eu não queria ser visto como alguém que estava acima dos que estavam chegando, entendeu? E aquilo me colocava num lugar onde pessoas, às vezes, que não me conheciam, vinham conversar comigo e me pediam ajuda, e me pediam conselho. E eu acabei me tornando um cara desse, conselheiro, vamos dizer assim. Vamos tentar resumir um pouco, porque essa história da Fazenda da Esperança realmente é uma história muito longa. Em determinado momento, em outubro, né, dia 14 de outubro, meu filho nasceu. Meu filho nasceu, meu pai registrou o nome dele como Mateus, porque foi um pedido meu, assim como está na Bíblia. Mateus significa presente de Deus, porque foi por ele que eu fiz isso, primeiramente, porque eu queria ser um pai para ele. Eu pensava muito nisso, eu tenho que ser um pai para o meu filho, então foi por isso primeiro que eu fiz. Então esse nome Mateus realmente ele saiu da Bíblia assim e olhou para mim e é isso, sabe? É um presente de Deus, aquela criatura na minha vida, aquele ser. E meu filho nasceu e eu fiquei muito confuso nessa época, porque tinha um conflito dentro de mim. Assim, eu pensava: meu Deus, que homem eu sou? Eu estou aqui porque as drogas me trouxeram para cá, só que eu não consigo sustentar meu filho. Eu não consigo comprar um litro de leite para o meu filho, um pacote de fralda para o meu filho. Que homem eu sou, Senhor? Que homem eu sou que botei uma criança no mundo que eu não posso sustentar, que eu vou dar para o meu pai sustentar, para minha mãe sustentar? Que homem é esse? Sabe? E aquilo me remoía muito. Eu me perguntava muito sobre isso. Sabe? E aí um dia eu falei: eu vou embora. Eu tinha uns 2 meses, mais ou menos, que eu estava na fazenda. Eu digo: eu vou embora, depois que meu filho nasceu. Tinha 3 meses que eu estava na fazenda. Meu filho já tinha 1 mês e pouco, já tinha me feito até uma visita lá na fazenda e tal. E aquilo mexeu muito comigo depois que ele foi embora.
Ele tinha um mesinho e pouco. Coisa mais linda do mundo. E aquilo mexeu demais comigo. E depois que ele foi embora, eu quis ir embora. E aí, o padre, como sempre, disse, tudo bem, você quer ir embora? É uma escolha sua, André. Eu fui. Entrei no caminhão lá da fazenda. Eu, Fúvio, e um cara incrível que eu conheci lá, que eu não estou lembrado o nome dele agora. Mas esse cara foi o caminho todo. André, você não está pronto. André, seu pai e sua mãe não já falaram que vão cuidar do seu filho até o dia que você sair daqui? André, você precisa de mais tempo. Cara, você vai ter uma vida toda para poder cuidar do seu filho. Cara, você precisa ser forte nesse momento. Seu pai e sua mãe, cara, e meu pai e minha mãe ligaram e falaram comigo. Eu cheguei na rodoviária para ir embora. Eu olhei para o Fúvio e para... Poxa, eu não estou lembrando o nome desse cara. Eu vou falar como Alberto. Olhei para o Alberto e disse... Tudo bem, eu não vou. Vou voltar com vocês. E eu me lembro que quando eu voltei para a fazenda, eu vinha em cima do caminhão, né? A galera tava todo mundo jogando bola num campo que tinha lá e tal. E muitos correram para me abraçar. Pô, cara, eu falei para você que não fosse, que bom que você voltou e tal. Foi uma festa, muita gente gostava de mim, eu me sentia querido, assim, eu me sentia amado demais por aquelas pessoas que eu tinha acabado de conhecer. E aquele carinho me fez ficar. E aí o padre disse assim para mim, eu vou te colocar em outra casa, eu vou te colocar na casa Dom Bosco, que era a casa principal da fazenda, que era a casa que cuidava da cozinha, que cuidava do prédio principal, que cuidava dos eventos, que cuidava da produção de desinfetante, de queijo, de pão. Aí eu fiz, tudo bem, padre, obrigado e tal. Tinha uma vaga na casa Dom Bosco, que era a casa que todo mundo queria morar nessa fazenda, porque era a casa onde estavam as melhores pessoas, vamos dizer assim, os caras que estavam num nível maior dentro da fazenda. E aí eu fui para Dom Bosco. Quando cheguei na Dom Bosco, me mandaram para a cozinha. E realmente foi aí onde tudo começou a fazer mais sentido na minha vida e eu comecei a me conhecer muito mais e aprendi muita coisa nova. Eu sei que Deus, ele é incrível porque ele me colocou em situações e me foi colocando em lugares que depois de um tempo eu comecei a entender que como ele é incrível nessa coisa de mexer com as peças, sabe, do xadrez, de te tirar de um canto que talvez ali você não esteja 100% bem-vindo, não seja, e lhe colocar no canto que você precisa estar, entendeu? E aí ele me colocou nessa casa Dom Bosco, e de repente eu estava na cozinha, que era onde eu sempre quis estar. Quis estar ali na cozinha, era sempre onde eu queria estar. Fui para lavar prato. Eu cheguei na cozinha, eu passava o dia lavando prato, uns tachos de panela desse tamanho, porque eram 120 homens que comiam nessa fazenda. Então por dia eram feitos mais de 20 quilos de arroz, mais de 10 quilos de feijão. Então eram umas panelonas desse tamanho, assim, eu entrava dentro para limpar aquelas panelas. E aí, quando não, era descascando batata, cortando cebola. E era esse meu trabalho foi durante umas 2 semanas, mais ou menos, até o cara que era o cozinheiro, que chamava Dejaí, e o cozinheiro que se chamava Douglas. O Dejaí, ele precisou sair da cozinha porque ele foi fazer um curso para ser coordenador, porque quando você ia mudar de nível dentro da fazenda, você tinha que fazer um curso para poder você subir o nível do seu, vamos dizer assim, do seu envolvimento ali na colaboração dentro da Fazenda da Esperança. Cara, essa história da Fazenda da Esperança é muito longa, mas é muito linda. E aí, esse cara foi fazer um curso e eu passei de lavador de prato a ser o ajudante do cozinheiro, do Douglas. E o Dejaí foi fazer o curso dele de coordenador. E aí, nesse processo de ajudante de cozinha, eu e o Douglas lá trabalhando muito, cozinhando para mais de 120 pessoas, e a gente sempre
inventando coisas novas com pouco que a gente tinha para que as pessoas ficassem felizes e satisfeitas, porque muitos abandonavam a fazenda, muitos que estavam ali, pela qualidade da comida, por não ter uma comida boa para eles comerem de verdade, porque a comida era feita de qualquer jeito. E ali Deus me abençoou de novo. E ele disse assim, cara, você vai transformar as pessoas e você vai ajudar elas através da sua comida, através do que você faz com a comida. Então, depois assim, eu paro para pensar. Primeiro, eu modifiquei a forma como eles irrigavam as coisas lá para facilitar o trabalho e melhorar a produção. E depois eu fui para a cozinha com o objetivo de melhorar a comida, porque às vezes eu tinha pavor de comer aquilo. Eu sei que 2 semanas como ajudante de cozinheiro, Deus olhou para o Douglas e disse, é hora de você sair e fazer curso para coordenador. E aí o que aconteceu? André virou o chefe da cozinha 1 mês depois que tinha entrado como lavador de prato. Então, 1 mês depois, eu tinha a principal função da fazenda, abaixo só do padre e do supervisor geral. Eu era o cara mais respeitado dessa fazenda, porque eu era o cara que cuidava da comida deles. Cara, tem muita coisa que não faz sentido assim na minha vida, assim, e às vezes eu não entendo porquê e como sabe? Por isso que eu falo sempre isso, assim, Deus olha para mim de uma forma diferente, eu sinto isso. Não que cada pessoa sente de uma forma diferente, cada pessoa tem sua forma de se identificar com isso, mas é como Ele foi me colocando nos lugares e me levando sempre para um lugar mais alto. E eu sou muito grato por isso, assim, e pelas pessoas, e como eles acreditaram em mim, sabe? Sem precisar, sabe? De graça, entendeu? Então, assim, eu cheguei nessa cozinha, cara, eu botei tanto amor nisso, que eu fazia filé de... Eu me lembro, cara, disso. Eu fazia filé de berinjela empanada e os caras comiam pensando que era peixe frito. Sabe? Eu recebia, às vezes, 20 litros de leite e os caras me traziam, às vezes, chorando e diziam, André, eu cometi algum erro, o leite talhou. Eu fazia iogurte com aquele leite. Misturava aqui suco de morango, um pouco de açúcar, cozinhava ele, virava batigute. E distribuía para casa dos internos. E tinha gente que falava para mim assim, tu vai mandar isso para esses caras? Eu olhava assim, eu digo, esses caras somos nós, cara. Ninguém aqui, se a gente tem recurso, ninguém aqui é obrigado a comer cuscuz seco de manhã, se eu posso utilizar um leite que estragou para fazer uma coalhada. Né? Se eu posso pegar um legume e transformar em alguma coisa que eles pensem que está comendo uma proteína mais rica. E eu fui desenvolvendo isso lá, fui aprendendo e tal. E daqui a pouco eu tomava conta da cozinha e me deram também a padaria para me coordenar. Então eu já era o chefe de cozinha e era o padeiro da fazenda, da Esperança. Cara, isso foi muito rápido. Foi muito rápido. É uma lembrança que eu tenho assim. É como eu falo, Deus foi movendo as peças e para me fazer chegar num lugar que eu me sentisse confortável e que eu quisesse ficar. Porque talvez se não fosse aquilo, se eu tivesse ficado só na roça, torando toco, eu tivesse corrido. E ele sabia disso. Ele com certeza ele pensou assim, eu não posso deixar esse cara aqui porque ele vai desistir. Eu preciso botar esse cara aqui num lugar que eu sei que ele vai crescer, que ele vai produzir, que ele vai prosperar. E quando eu era chefe de cozinha, quando eu era o cara que tomava conta da padaria, quando eu era o conselheiro de muitos deles,
Eles sempre vinham e queriam me tirar para me ser um coordenador, para me ser um supervisor, para me ser um cara mais acima. E eu sempre dizia que não. Que o meu lugar era ali. Que o meu lugar era onde eu podia cuidar das pessoas. Onde eu podia fazer por mais pessoas, só sendo eu, André. Sem precisar ser 1 milhão. Ou sem precisar ser alguém que ninguém vê. É por isso que eu falo muito dessa coisa de nunca aceitar ser coadjuvante de nada. A gente precisa ser protagonista das coisas, sabe? Protagonista da nossa vida. A gente precisa ser o cara que escreve, o cara que edita, o cara que, sabe? Que dirige a nossa vida. Por muito tempo eu fiz isso sem sentir. Porque era Deus me conduzindo. Era a mão dele que fazia assim, cara, aqui não, aqui vai, aqui não, aqui vai. É muito incrível. E eu me lembro também, a primeira vez que eu recebi uma carta da minha avó, a minha avó Zenaide, ela muito feliz, simplesmente, minha avó era poetisa. Ela escrevia versos lindos, coisas incríveis. Eu vou ler um pedaço dessa carta para vocês, porque eu sei que eu não vou conseguir ler toda. Essa carta, ela faz todo sentido e fala muito sobre quem eu sou. Fala muito sobre esse cara, sobre o meu berço, né? E ela diz assim, esse é só um trecho, ela fala assim: filho, eu sei que você já venceu. Eu sei que você é um guerreiro. E isso é só o começo da sua estrada. Nunca pense que você ainda tem algo para provar a alguém. Nunca se veja menor do que ninguém. Nunca se sinta assim. Sozinho você nunca vai estar. Para o seu bem, aqui há pessoas que te querem muito bem. Aqui fora tem pessoas que te amam de verdade. E aqui, o dia que você sair, eu, sua vozinha, Zena, vai estar a te esperar. Aqui, no mesmo lugar. Te amo. É muito longa. É uma carta muito longa. Que ela e o meu avô também, José Maria Guilherme, escritor, poeta, eles escreviam muito para mim quando eu estava na fazenda. E muitas vezes eu lia essas cartas para as pessoas que, na hora da comunhão de alma, a comunhão de alma a gente sentava assim, 10, 15 pessoas e começava todos a falar um pouco sobre a sua vida, sobre o que tinha sentido, o que tinha passado. E muitos deles ali nem tinham família. E eu usava essas cartas para tentar chegar neles. E, cara, era incrível. Quando eu lia essa carta para as pessoas, eu lia as cartas da minha avó, eu lia as cartas do meu avô, para eles, assim, no nosso grupo, né? E eles se emocionavam, e eles ficavam felizes por mim. E aí teve um dia que eu tive a brilhante ideia, quando chegou uma carta muito linda do meu avô.
eu quis ler ela na igreja, lá no púlpito, porque sempre tinha a leitura, né? Quando tem a missa, né? Tem a leitura lá, acho que é a liturgia, né? Que chama, né? Tem aquele momento da liturgia, tal, de você ler um versículo ali, um verso da Bíblia e tal. E aí, quando chegava nesse momento, eu fui lá um dia e li essa carta do meu avô para todos que estavam ali. Foi muito emocionante, assim, ver como eu tinha uma família especial, como eu tinha pessoas especiais do meu lado e próximo a mim, que queriam muito o meu bem e tudo. E eu acho que aquilo me fortalecia, sabe? E eu passei a ler essas cartas quando eu recebia da minha avó e do meu avô na igreja. Sempre no momentozinho ali que o padre me deixava ler para as pessoas, eu lia. As pessoas se encantavam. Eu sei que outros nem ligavam, mas eu acho que a maioria era tocado de alguma forma pela maneira como eles falavam nessas cartas, pela maneira como eles distribuíam assim, gratuitamente amor e esperança para mim. E foi assim que eu conheci um Deus maior. Foi praticando boas ações, foi praticando o bem, foi tentando fazer o bem para as pessoas, foi tentando ajudar as outras pessoas, ajudar os mais fracos, ajudar os menos favorecidos. Foi através das ações e do bem que eu encontrei Deus de verdade em mim. Foi aí onde eu descobri que eu era um milagre de Deus e que eu não estava aqui só de passagem e que eu ainda podia muito mais. Porque Deus me fez assim, Deus nos fez assim, para se sentirmos grande, para se sentirmos gigante. Ele deu esse dom para a gente. E eu sou tão grato à Fazenda da Esperança. Eu tenho uma gratidão dentro do meu coração por aquele lugar que não tem explicação. Não tem explicação. Porque foi ali onde eu renasci. Foi ali onde o André, que está aqui hoje, conheceu a verdade, conheceu a fé, conheceu um Deus superior, um Deus supremo, um ser muito maior. Foi ali onde eu descobri o que era o amor. Foi ali onde eu me reencontrei. Obrigado mais uma vez por escutarem essa parte da minha história. É só mais uma parte de uma história um pouco longa, talvez cansativa, às vezes um pouco sem tanta emoção. Mas essa é uma história de verdade, de uma pessoa de verdade, de um ser humano comum. Essa é a minha história. About Me. A história de milagre. Até a próxima. Tchau.